louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. 2 minutinhos, feche os seus olhos, não olhe para mim não. Glorifique, faça uma declaração de amor ao seu Deus. Glorifique, glorifique ao Senhor. Glorifique, irmão, o Senhor. Anda, canta, lamassuri, anda. Aleluia, aleluia. A glória é para Ele, a glória é dEle. A glória é dEle. A glória é dEle. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, Deus, eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor, porque eu sei que nesta manhã tem cura para a nossa alma. Eu sei que nesta manhã tem cura para a enfermidade que não é nossa. Eu sei que nesta manhã o Senhor está no meio dessa reunião para fazer uma grande coisa nas nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Glórias, 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 glórias. Aleluia. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, posso todas as coisas, posso todas as coisas. Vencendo vem, a paz do Senhor, sente-se abençoado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Missionária Helena, louvando a Deus com os hinos da harpa. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 5. 5. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito és tu, Senhor. Espírito, alma e corpo. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Jesus.
mais um louvor de número 7. Cristo cura sim. Glória a Jesus. Número 7. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos ficar em pé. Vamos ler em São Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. São Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. O nobre jovem rico. São Marcos, capítulo 10, 17 ao 22. Amém? E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens e dá-lhe aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e toma a tua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar os irmãos que estão precisando de oração. A irmã Célia
Internou, né, irmã Tânia? Ela vai e volta. Vai e volta. Ela foi 2 vezes, hoje já foi de manhã, não voltou aí. Mas não está bem, não, né, irmã Tânia? Não está bem. A irmã Célia, a irmã Maria Garcia. Tá. Nesse caso, a irmã Garcia também, ela está no hospital, ela também não está bem de saúde, a irmã Célia não está bem, precisa de oração, de um reforço de oração, a irmã Lídia Furlan precisa de oração, a irmã Vera também, o irmão Albino precisa de oração também. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa. Tá, vamos orar. Maravilhoso e querido Deus, nós te louvamos por tudo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho, por tudo que tu faz. Senhor, cada nome mencionado, Senhor. Jesus, que nós suplicamos os teus favores, a tua ajuda, Senhor. Tu sabes, Senhor, de cada pessoa. Olha o irmão Pires que precisa, Senhor, de oração, de cura, de libertação. Jesus, toma a frente da irmã Célia. Ajuda ela, Senhor, querido. Todos ali, Senhor, que estão cuidando. Senhor, a irmã Vera, ajuda ela, Senhor. A irmã Lídia Furlan, o irmão Albino, Jesus. Toma a frente, olha o Ney. Jesus, visita, Senhor Jesus. Senhor, a irmã Florisbela, o irmão Antônio, Senhor querido, toma a frente, Jesus, desfaz todo o mal, a cada pedido, Senhor querido, daqui da salva, Senhor, põe as tuas mãos de vitória, nós repreendemos todo o mal e declaramos, Senhor, vitória da tua parte, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Vitória Deus dará a nós. Eu sei, vitória Deus dará a nós. Eu sei, se andarmos em plena luz, confiarmos só em Jesus, vitória Deus dará a nós. Eu sei. Aleluia, glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se nós confiarmos no Senhor e não duvidar, a vitória vem mais rápido ainda. Né? É ficar no silêncio, aguardar no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Miriam, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmã Veralice tem um hino? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ensina-me a amar, mesmo quando o sol há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus.
ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor, Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mensal da Igreja Capaz do Senhor. Aleluia, Jesus.
Número 6, irmão. Meia dúzia. Tá bom. Por que foi que eu nasci? Se não for pra te adorar, porque eu estou aqui, Senhor. Se não for pra me prostrar, quando estou aos teus pés, nem consigo me lembrar nos momentos que passei, Senhor, pra poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci pra te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. Quando estou aos teus pés, nem consigo me lembrar nos desertos que passei pra poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci pra te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. La, 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 la. Amém. Shade.
Nós nascemos para adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Ele é digno. Aleluia, aleluia. Irmão, se você abrir o seu coração, você não sairá daqui da maneira que você entrou. Você não sairá daqui da maneira que você entrou. Mas é necessário você abrir o seu coração e deixar Deus sarar a ferida do teu coração. Paz do Senhor para a igreja. Continuamos adorando ao Senhor. Aleluia, Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou e o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia! Ele está aqui nesta manhã. Vamos cantar, igreja. Creia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou e o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar. A palavra do Senhor nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se o vento soprar em sua vida, clame pelo nome de Jesus. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais, pois firme está minha fé, Jesus de Nazaré.
Se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, ele está pronto para te socorrer. Glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele está atento a todas as coisas. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, como eu estou sentindo nesse lugar. Deus está no meio, irmão. Deus está no meio. Aproveite, fique mais perto dele. Peça para ele te ensinar, te orientar, nos ensinar, que ele é um excelente professor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja. Sexta-feira foi aniversário do pastor Manuel Freire, 83 anos. E eu saí da minha casa por volta de 7h30, só que eu abri o portão pequeno para sair e, de repente, eu precisei sair, abrir o portão grande para tirar um carro que estava na garagem e esqueci do portão pequeno, de fechar o portão pequeno. Isso, eu fechei o portão grande, tirei o carro grande, saí com ele e eu cheguei 11 horas da noite, eu cheguei em casa, o portão aberto, o cadeado pendurado no portão, o portão aberto de tudo, o carro que estava na garagem aberto, todo aberto. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. O Salmo 34, verso 7 diz assim, que o Senhor acampa-se os anjos, seus anjos, em volta daqueles que o temem e os livra. E os anjos do Senhor acamparam naquele local. Quando eu cheguei, eu levei um susto, porque eu cheguei, quando eu fui abrir o portão, o cadeado estava pendurado, o carro aberto do jeito que eu deixei, tudo que tinha na garagem estava no mesmo lugar. E eu não fiz outra coisa a não ser agradecer a Deus. Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que até o meu portão, o grande, fica aberto. Mira, eu a minha vizinha já ligou para mim, eu estava em São Paulo, no centro, e larguei o portão aberto. Eu saí de casa de manhã, já era 3 horas da tarde e o portão estava aberto, e a minha vizinha me ligou para mim, sentou na minha garagem e ficou esperando eu chegar. Quem faz isso? É só Deus que faz isso. Então, irmão, nosso Deus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós, ele cuida. Não podemos relaxar. Isso não quer dizer que eu tenha que relaxar porque Deus vai cuidar. Não. Uma hora ou outra pode acontecer. Mas se acontecer, Deus nos guarda. Amém? Nós vamos ouvir um testemunho também do irmão Anderson. Depois nós continuamos com o trabalho. Eu saúdo os irmãos com aquela doce e maravilhosa paz que um dia invadiu nossos corações quando nós aceitamos Jesus. Amém? Realmente a irmã falou, é a mais pura verdade. Deus cuida de nós. Já peço desculpas aos irmãos, meu negócio é cantar, tocar, pintar parede, qualquer coisa, mas falar é difícil. Irmãos, resumindo meu testemunho, em 18 de junho de 2015, com essa crise, todo mundo está acompanhando, lógico, não é segredo para ninguém, eu fui desligado da minha empresa. A primeira vez que eu fui mandado embora na minha vida, e a gente com família é difícil, né? Recebe indenização, mas aquele dinheiro acaba rápido.
E tudo bem. Comecei a me recolocar no mercado, fomos com currículo, né, normal. Começaram a aparecer entrevistas, eu comecei a fazer entrevistas. Até aí tudo bem, orando a Deus para que Deus abrisse uma porta. E quando eu já estava em algumas entrevistas já em fase final, já agendando com diretores para fazer entrevista, e os irmãos acompanharam que eu quebrei meu pé. Então, em outubro, quebrei o pé, e aí fiquei aí impossibilitado de seguir com currículos e buscar emprego, né, qualquer coisa do tipo. E aí eu comecei a falar assim, mas Senhor, né, que é isso? Eu queria entender, né, eu queria ver o que Deus tinha para mim, para eu poder aprender dessa situação. Então, se eu estava passando por isso, com 38 anos de trabalho e carreira, sem nunca ter ficado desempregado, agora, no finalzinho, faltando 3 anos para aposentar, eu quebrar o pé e ficar desempregado, alguma coisa Deus queria mostrar para mim. E eu buscando sabedoria de Deus para entender, para ver nessas coisas o que Deus estava falando comigo nesse momento. E os dias foram passando e os irmãos aí que me visitaram, muitos me visitaram no hospital, em casa, viram aí que realmente deu até um princípio de infecção e tudo, deu um probleminha, Deus pôs a mão, os irmãos aqui todos oraram por mim e Deus realmente fez um milagre na minha vida. E começaram a acontecer as coisas e eu comecei a passar por aquela questão que eu nunca entendia. Porque eu sempre, graças a Deus, sempre trabalhei, sempre tive um bom salário, graças a Deus, e de repente eu estava ali desprovido, entendeu? Sem dinheiro e as contas chegando, e a igreja tem me ajudado, né, com essa questão, e os irmãos também têm me ajudado, muitos irmãos, e aí eu comecei a entender o que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, né, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fica contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. E eu afirmo a vocês, é Jesus dizendo, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo, aquele do seu lado, aquele seu amigo do dia a dia ali, né, que está do seu lado ali, nem aquele amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o Pai, que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. Então, irmãos, é assim, a gente vê aí que realmente pessoas aí me ajudaram, né? E eu não vou, lógico, citar o nome, porque a recompensa deles já é dada no céu. E eu oro muito por eles. E hoje eu vou assinar o contrato de trabalho. Então, assim, no momento de crise, e Deus tem honrado. Ele falou através do irmão em profecia aqui na passagem de ano. Os irmãos acompanharam que estiveram aqui. E realmente é uma vaga inesperada. É uma situação muito assim favorável. E Deus vai honrar a minha presença naquele lugar. E eu tenho certeza que eu vou ser um instrumento de Deus ali. Amém. Para você saber que foi a minha vida, mas o tempo não dá, eu vou falar só o principal. Eu falei para pedir o pastor Betticur ontem que eu tinha muita vontade de falar com ele sobre isso, e ontem ele me concedeu falar com ele, como é que ele se sente. Eu perguntei a ele, pastor, como é que o senhor se sente? Tão abençoado como o senhor é, como é que o senhor se sente? Eu perguntei a ele, né? Deus te deu uma vida tão abençoada, com uma patroa
abençoada, sábia, um anjo de pessoa. Deu um filho abençoado, um anjo de pessoa, abençoado como ele te deu. Como é que o senhor se sente, pastor? O senhor tão feliz desse jeito? Ele brincou comigo, eu me sinto como o senhor se sente, irmão João. Brincando comigo, né? Brincando comigo, né? Só quero falar para todas as irmãs todas que estão me escutando, que a minha vida, irmã, você não sabe, foi um vale de lágrimas. O tanto que o pastor, é uma coisa que eu sempre penso, que eu acho que Deus criou essa igreja, abençoou essa casa dele, para trazer 2 servos, como nós dois, o Benticu e eu. Eu vou criar uma igreja para trazer um servo mais abençoado da terra e trazer um mais coitado que o pai levou na terra. Eu vou juntar os dois, o mais abençoado e o mais desaventurado. A minha vida foi um vale de lágrimas. E está sendo até hoje. Minha mãe falava, quando eu era pequenininho, eu levei vela na mão. Quando eu era criança pequenininha, eu levei vela na mão, que a religião católica, paraibano, só tinha religião católica naquele tempo, só tinha religião católica. E eu levei vela na mão, que os católicos usam isso, né? Quando a pessoa está morrendo, acende a vela e põe na mão, né? E desde de pequenininho que eu levei vela na mão, até hoje, eu sou um sofredor. Se eu fosse contar aqui, levava meia hora da minha vida. O que eu passei na minha vida, eu contando, muita gente que não tem fé acredita que eu estou mentindo, que é mentira minha, né? O que eu sofri na minha vida. Mas Deus é tão grande, é tão santo, que o maior pecado que eu cometi na minha vida, Ele me socorreu e me tirou da profunda dos infernos e trouxe para a casa dele aqui. Graças a Deus. Fazer uma oração para o Senhor. Bom, Deus maravilhoso, sim, nós louvamos a Ti, sim, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, ajuda o irmão Pires, dá graça a ele, dá força, dá saúde, ajuda ele, renova suas forças, Senhor querido, a alegria de Te servir. Senhor, ajuda ele, a sua família, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Só quero falar só mais 3 palavras. Na minha velhice, Deus fez 3 grandes milagres na minha vida. Me deu um juiz especial, que eu era fraco da ideia. Me deu uma filha que é uma bênção. É evangélica também, uma bênção. Só me dá prazer até hoje. E me trouxe para a casa dele. Amém. Graças a Deus. Vamos. Eu vou falar, mas eu tenho que lembrar, né? Porque eu tenho que estar... Irmãos, aleluia, glória a Deus. Não deixe de orar pelo irmão Pires, viu? Nós vamos tirar as ofertas agora, oferte com alegria, com carinho. Vocês ouviram, nós ouvimos. Aquilo que a gente faz na casa do Senhor ou por alguém, a gente não precisa tocar trombeta. Ninguém precisa saber. Só aquele que nos sustenta, aquele que nos dá. E que Deus os abençoe a cada um de vocês grandemente. Que vocês sempre tenham para ajudar. Amém? Deus abençoe. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Abatida minha alma e te perturbas dentro em mim. Preste ouvido à voz dos que dizem: onde
onde teu Deus está. Espere em Deus, espera em Deus. Porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Deste ouvido à voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espere em Deus. Espere em Deus. É Ele o meu auxílio e Deus meu. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. Porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Deste ouvido à voz dos que dizem, onde teu Deus está. Espere em Deus. É Ele o meu auxílio e Deus meu. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. É o meu auxílio E Deus meu. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pois ainda o louvarei, pois ainda o louvarei, pois ainda o louvarei. Espere em Deus. Espere em Deus. Irmã Camila. Paz do Senhor, igreja. Vamos continuar adorando ao Senhor. Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens
o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso eu me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Louvado é o nome do Senhor, que cuida de nós como seres individuais que somos. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso eu me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tu és Jeová Jireh, tu és Jeová Rafa, tu és Jeová Shalom, tu és Jeová Shammah, tu és Jeová Nissi, tu és Adonai, tu és Elohim, mas o teu olhar está sobre mim. Não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Glórias ao Senhor. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, vamos orar pelas irmãs que estão fazendo campanha. Do meu lado direito, quem está terminando, e do meu lado esquerdo, quem está começando. E quem precisa de unção no corredor. Amém? Irmã Eneida e o irmão Ney. Está em casa, né? Continuamos orando, viu? O presbítero Euclides, presbítero Manuel Barbosa, o missionário Juarez. Toninha, vem, fica aqui para você orar aqui. Para ungir, pastor Dantas. Ó, já tem coisa destampada aqui. O menino ele é o quê? É presbítero, é o quê?
O da filha da Marta. Como que ele chama? Ai, ai, ai. Irmão, o presbítero volta e também pode vir ajudar, tá bom? Eu estava aqui lembrando, eu e a Toninha, lembrando o seu nome. Olha, é que de vez em quando falha, né? As meninas, vem, Toninha, vem orar aqui. Amada igreja, paz do Senhor. Vamos estar orando pelos irmãos que vão ser ungidos, problema de enfermidade. Os que estão encerrando campanha, temos 3 pessoas. Eliana já alcançou a vitória? Está caminhando. Quantas semanas? 7. A irmã? Já recebeu. Levante a mão. 1, 2, 3. Glória. Mais uma vez. Glória. Terceira vez as 2 mãos. Glória a Deus. Ele merece. Louvado seja Deus. Michel também está encerrando a campanha. Está a caminho. Ele disse que está quase. Vamos tirar o quase, né? Que o Senhor complemente a sua vitória. A irmã Aparecida vai começar. E vamos orar. Quantos na nave da igreja continuam em campanha? Levante a mão. Bastante irmãos. Louvado seja Deus. Então vamos continuar orando, não desanimando, porque o Senhor está aqui para te abençoar e te responder. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, mas a bênção é sua. Nosso Deus, nosso Pai, continuamos neste santuário, na tua presença, ó Deus, te apresentando na manhã deste dia. Primeiro te agradecendo os irmãos que fizeram campanha, que estão alcançando a vitória. Outros já alcançou, já recebeu a bênção pela qual se comprometeu de aqui estar algumas semanas fazendo este propósito perante o Senhor para ser abençoado. Momento de louvor, momento de adoração, momento de busca pela vitória, pela bênção necessária. E o Senhor sabe trabalhar e abençoar o teu povo muito bem. Também, ó Pai, a irmã Cida que está começando hoje, não sei qual é o propósito, não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que o Senhor está aqui para ouvi-la, para trabalhar, para, Senhor, responder o propósito e a oração da tua serva, a necessidade, qual seja, Senhor, a sua batalha, a sua luta, seja enfermidade, seja problema, seja familiar, o Senhor está aqui para abençoar e responder a oração neste lugar. E os teus filhos que estão sendo ungidos, recebendo a oração da fé, pela situação de enfermidade, de dificuldade, canta e dá graça. Seja o que for, que o teu povo está à busca, aqui está o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor se faz presente. A tua palavra diz que aonde reunisse 2 ou 3, no nome do Senhor, o Senhor está no meio. Já ouvimos que o Senhor está aqui, no nosso meio. Então vai tocando no teu povo. Vai libertando, vai curando, vai dando vitória. Vai, Senhor, trabalhando nos corações, tirando as aflições, as tristezas, as dificuldades, a angústia. Anda, canta, labrasumanai. Senhor, unge teu povo com óleo de alegria, com óleo fresco, com saúde e paz. Canta e dá graça. Aqueles que estão aqui e apresentando aqueles que não puderam vir. Senhor, ouve, atende, responde à oração deste lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Tome o seu lugar. Glória a Jesus. Graças a Deus. Missionário Eunice. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Deus vai continuar falando aos nossos corações com o missionário Juarez. Pode vir, irmão.
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no Círculo de Oração, com a pastora Antoninha e a missionária Eunice, irmã. Algumas que eu conheço aqui desde 88. Aqui foi a primeira igreja no estado de São Paulo que eu conheci. Na época o pastor Manuel Freire morava aqui na igreja e ele foi o canal de conexão, de bênção de Deus para a minha vida. Então essa foi a primeira igreja que eu conheci em São Paulo e é impossível eu passar em São Paulo sem passar aqui. Eu devo a Deus porque foi o lugar que me receberam, me abraçaram e tenho amigos. Eu vim na celebração do aniversário do meu amigo, pastor Manuel, completando 83 anos, e tivemos ali, juntamente com alguns irmãos, foi maravilhoso. E eu estou de passagem por São Paulo, não estou a turismo, estou a serviço, estou ao trabalho do reino e estou indo para a 30ª viagem para a África. Deus nos surpreendeu e, enfim, eu vou ministrar a palavra de Deus, mas muitos não me conhecem, nem sabem de onde eu venho, porque, cada um tem um sistema, apresenta o missionário Juarez, mas de onde vem esse homem? Quem é esse homem? E nós, pela grande misericórdia de Deus, desenvolvemos primeiro o trabalho missionário em Minas Gerais. Eu sou de Santa Catarina, mas fizemos um grande trabalho em Minas Gerais, depois 12 anos na República Argentina, e agora vai fazer 14 anos que estamos cooperando e ministrando na África, em favor do povo africano, em favor das igrejas e dos pastores, missionários. Lá, o chamado forte específico foi na nação de Moçambique. Deus tem me levado a Zimbábue, África do Sul, ministrar, mas o ministério mais forte foi Moçambique e África. E para a glória de Deus, são mais de 80 mil almas conquistadas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em 14 anos de trabalho em favor daquele povo. E então eu me sinto honrado quando estou aqui na presença de Deus. Não sou somente missionário, Deus me concedeu, fui separado para o ministério pastoral também em janeiro de 95. São 21 anos que Deus nos agraciou, não é por título, não é por posição. E a gente sabe que tem muitas pessoas aventureiras. Tem muitas pessoas aventureiras neste mundo, mas ninguém pode dar testemunho de si e nem fazer propaganda ou pregar a si mesmo. Mas eu digo com todo o temor diante do trono de Deus que vocês não estão diante de um aventureiro. Vocês estão diante de um homem comprometido com Deus e com as nações. Um homem que há 34 anos, mês de março, 82, entrou no ministério com uma esposa forte, chamada de Deus. Um dia vocês vão conhecer a minha esposa, um tremendo instrumento de Deus. Ela está indo agora, dia 1º, ministrar em muitas reuniões na região de Belo Horizonte. Deus me deu 4 filhos e tenho 3 filhos envolvidos no ministério também. Deus está me surpreendendo e usando eles de uma maneira muito forte para a glória e louvor do nome do Senhor. Fui um pai bastante ausente, reconheço isso diante de Deus, mas sempre a minha esposa e os meus filhos me apoiaram e nunca reclamaram e nunca se desviaram, mas sempre falaram: pai, você é um exemplo de fé para a nossa vida e nós sempre te apoiaremos. E a minha maior alegria é ver os meus filhos sendo usados na mão do Senhor dos Exércitos. Não tem dinheiro que pague. Glória ao nome do Senhor. Então eu só estou dando uma pincelada assim para vocês conhecerem um pouco. Esse pastor nunca trouxe a mulher, porque a gente sempre está de passagem, normalmente por São Paulo. Mas agora eu estou entrando numa nova fase do meu ministério. Deus me veio de uma maneira sobrenatural
me visitou e me deu uma orientação muito forte, e o Senhor me falou que agora, a partir desse 34º ano de ministério, as maiores maravilhas de Deus, os maiores milagres nesses 34 anos, e meus amados, para a glória de Deus, eu já vi muitos milagres. Eu sou testemunha de muitos milagres, para a glória de Deus, em todos os aspectos, mas o Senhor veio e disse: o teu tempo mais forte comigo, o teu tempo mais ungido, mais de prosperidade ministerial, não estou falando de coisas materiais, é de aqui para frente. E Deus veio e me deu uma revelação muito forte, e eu vou precisar de muita ajuda, porque nessa revelação, meus amados, é muito forte o que Deus me revelou. Deus me revelou, e eu tenho 100% de convicção, e vocês também serão testemunhas do que eu estou falando. Deus falou que a partir de agora, e me deu sinais, não estou falando abobrinha, me deu evidências, me deu confirmações já sobrenaturais, que Ele me usará como um instrumento, pastora, como um instrumento. Vocês serão testemunha do que eu estou falando. Ele me usará como instrumento, e eu vou ver isso acontecer. E eu verei daqui para frente, porque a revelação foi agora, começo do ano, e as evidências começaram a acontecer. Vocês não me conhecem ainda, mas um dia vocês vão me conhecer, e sabem o que vai acontecer no meu ministério. Entre muitas coisas que têm acontecido, Antoninha, Deus falou e me revelou milhares de pessoas obesas. Eu verei com meus olhos milhares de pessoas obesas baixar de peso, e muitas voltar ao normal, para a glória e honra e louvor do nome do Senhor dos Exércitos. Você crê no sobrenatural? Se você tem esse desafio, ative a tua fé, porque Deus me revelou e falou comigo e já me deu evidências, e eu vou caminhar nessa linha de milagres, e vou caminhar na linha de restauração, libertação, fortalecimento de obreiros. Deus me deu uma revelação num jejum prolongado. Estava com Deus algumas semanas, isolado, só com Deus, e o Senhor me deu uma revelação muito forte e me mostrou muitos obreiros em prisões, muitos obreiros amarrados, muitos obreiros machucados, muitos obreiros ofendidos e que não estão operando com Deus, e muitos obreiros que não têm mais poder e autoridade para expulsar demônios, perderam a comunhão, a intimidade com Deus, e muitos estão em prisões, e Deus me revelou. E Deus está trazendo e está confirmando, e Deus está usando para começar a atuar e libertar muitos obreiros aprisionados. Adore e exalte o nome do Senhor, porque antes que Cristo venha arrebatar a sua igreja, vocês verão maravilhas extraordinárias acontecendo. Vocês verão coisas que vocês nunca viram. Vocês receberão coisas que vocês nunca receberam, porque a glória de Deus vai invadir a terra antes do arrebatamento. Deus vai dar uma grande oportunidade para esse mundo. Esse mundo tenebroso vai, antes do arrebatamento, vai receber um impacto mundial para a glória e louvor do nome do Senhor, porque Jesus não vai arrebatar uma igreja raquítica, uma igreja fracassada, uma igreja limitada. Jesus vai arrebatar uma igreja vitoriosa. Jesus vai arrebatar uma igreja sobrenatural. Jesus vai arrebatar uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus vai arrebatar uma noiva cheia de glória. Glória a Deus. Adore a Deus. A maior batalha que eu enfrento nesses dias não é lá fora, é dentro, porque Deus tem me surpreendido e vai me dar muitas experiências nessa linha de libertar cativos, não só lá fora, dentro da igreja. Tem muitos cativos. E se você crê, você pode ser livre hoje, para a glória de Deus. Eu estava buscando a Deus nessa madrugada, e Deus insistia com uma palavra que Ele me deu. Eu recebi do trono essa mensagem numa oração, e eu não queria ministrar essa palavra, porque eu falei um pouquinho no testemunho com a irmã Toninho, algo sobrenatural que Deus fez comigo em Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Eu recebi uma palavra profética que Deus me enviava a Belo Horizonte, me usaria em Belo Horizonte, abriria as portas e surpreenderia. E me enviou em Belo Horizonte e fez algo muito grande, muito sobrenatural lá. E me deu uma mensagem e ela disse, eu também, eu falei essa mensagem, mas eu estava orando, lutando com Deus. Mas Deus disse, fale esta palavra. E eu vou falar. 2 Samuel, capítulo de número 20, versículo de número 16. Glória a Deus. A parte A do versículo diz, então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Somente aí. Meus amados, aqui nós temos uma palavra muito conhecida, ministrada, capítulo 20, versículo 16. Mas é forte. Rapidamente, eu quero ministrar a palavra de Deus usando um tema. O grito de uma mulher sábia que salvou uma cidade. O grito de uma mulher sábia que salvou uma cidade. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. O grito de uma mulher sábia que salvou uma cidade. Essa cidade de Abel-Meola está sitiada pelo exército de Joabe. E eles estão para invadir a cidade e destruir a cidade. Por causa de um homem chamado Seba, que se rebeliou e está dentro da cidade. E quando o exército está cercando a cidade, uma mulher sábia gritou de dentro para fora. E quando ela gritou, o general, o comandante do exército, escutou o grito dela. E é baseado nesse grito que eu vou ministrar a palavra de Deus, nesta manhã, aqui em Utinga, São Paulo. Que grito esta mulher deu? Primeiro a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia. Diga, uma mulher sábia. Então a Bíblia diz que uma mulher sábia, o primeiro grito que ela deu foi um grito de sabedoria. Vão abrindo o espírito, porque nesses 20 minutos nós vamos ver Deus falar aqui. Ela deu um grito de sabedoria. Ela era uma mulher sábia. O primeiro grito que ela deu foi um grito de sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios 1:20 que a sabedoria está gritando. Que a sabedoria está gritando. Há uma tradução na Bíblia que diz a sabedoria está gritando. Está dando vozes nas ruas da cidade. A sabedoria está gritando. E a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então essa mulher sábia, ela deu um grito de sabedoria. Aleluia. Há pessoas aqui que estão dando diferentes gritos. Gritos de angústia, gritos de aflição, gritos de tristeza. Mas Deus vai mudar o teu grito. Deus vai mudar o teu grito. Você não vai continuar dando esses gritos negativos. Você vai começar a dar gritos de sabedoria. Mulher sábia deu um grito de sabedoria. Se a Bíblia diz que a sabedoria anda gritando, anda clamando, nós sabemos que há tempo de ficar em silêncio. A Bíblia diz, concordo, a Bíblia declara, há tempos de calar, há tempo de silenciar, de colocar a boca no pó. Mas a Bíblia diz que há tempo de bailar, há tempo de gritar, há tempo de saltar. E eu creio que há chegado um tempo para alguns de vocês que vão começar a dar gritos. Vai dando gritos para o mundo espiritual. Grito de sabedoria. Nós precisamos de mulheres sábias que se levantem para dar grito de sabedoria. Gritos de orientação para uma geração desorientada. Mas o espírito de sabedoria e de revelação descerá sobre a tua vida. E tu serás uma mulher sábia e começarás a dar gritos de sabedoria no teu casamento. Porque se um grito salvou uma cidade, o teu grito pode salvar o teu casamento. O teu grito pode salvar a tua família. O teu grito pode salvar uma cidade. Essa mulher sábia, com seu grito, ela salvou a cidade. E se ela foi usada por Deus para dar um grito, você também pode. E se você entender a palavra e colocar, exercitar a palavra de Deus, você pode salvar a tua casa com o teu grito de sabedoria. Não precisa muitas vezes expressar esse grito, mas pode ser um grito interno. Pode ser um grito no espírito. Pode ser um grito silencioso, mas que está lá dentro gritando. Um grito de sabedoria. Receba nesta manhã uma unção de sabedoria.
receba nesta manhã uma unção de sabedoria. Seja sábia na tua casa. Seja sábia com teu esposo, com teus filhos. Porque esta mulher sábia gritou. E quando ela gritou, paralisou o exército. Segundo grito. Primeiro grito foi um grito de sabedoria. Não tenho tempo para me estender nos tópicos. O segundo grito foi um grito de fé. O grito dessa mulher foi um grito de fé. Diga, um grito de fé. O primeiro grito foi um grito de sabedoria. O segundo grito foi um grito de fé. E a Bíblia diz em Josué, capítulo 6, versículo 20, que eles gritaram. Eles gritaram em Jericó. Em alta voz, gritaram. E os muros caíram. Depois de ser rodeado por 7 dias e 13 voltas, eles gritaram. Que grito foi aquele? Eu tenho apoio bíblico, tenho fundamento bíblico. Foi um grito de fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:30 que pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. Então o grito que eles deram foi um grito de fé. E o grito que essa mulher deu foi um grito de fé. Começa a dar um grito de fé e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. A mulher cananeia no capítulo 15, versículo 23, ela vinha gritando. Ela vinha gritando e era um grito de fé. Era um grito de socorro, mas era um grito de fé. E o Senhor honrou a fé dela e libertou a sua filha. Ela veio gritando, os apóstolos falaram, manda ela ficar quieta, porque ela estava incomodando. Mas ela estava gritando e por meio do seu grito, o Senhor atendeu o seu clamor, a sua fé e operou um milagre. Glória ao nome do Senhor. No Evangelho de São Lucas 18, capítulo 18, versículo 38 a 42, o cego de Jericó está gritando. Os apóstolos mandaram ele calar a boca, mas ele continuou gritando. O Senhor parou, atendeu, operou milagre e disse, a tua fé te salvou. Foi um grito de fé, moveu o coração do Senhor. Essa mulher deu um grito de fé e nós precisamos dar um grito de fé. Muitos estão dando um grito de desânimo, um grito negativo, um grito de incredulidade, um grito de dúvida, mas eu creio que tem mulheres guerreiras aqui na presença de Deus, que se levantarão e darão um grito de fé para o mundo espiritual e verão milagres e maravilhas acontecer na sua vida. Meu Deus, eu estou pregando na Assembleia de Deus. Meu Deus. Eu estou falando de um grito de fé que move o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê se aproxima, se acerque. Que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, pela fé, caíram os muros de Jericó. Esses muros que se levantaram no teu caminho para te impedir o avanço. Há muitos de vocês que chegaram a um limite. E se acomodaram. E estão paralisados porque não conseguem quebrar a barreira. Não conseguem quebrar a dimensão. E estão numa limitação. Chegaram até uma altura. E alguns se tornaram religiosos. E vêm, cantam por costume, escutam por costume, oram por costume. Mas vocês não estão vivendo experiências no mundo espiritual. E experiências sobrenaturais com o Senhor dos Exércitos. Porque há um limite. Uma muralha se levanta no nosso caminho para dizer, até aqui você chegou e daqui você não passa. Você veio até aqui, mas daqui você não vai passar. E muitas pessoas se acomodam e se desanimam. Mas aqueles que exercitam a fé, as muralhas que o diabo levanta para colocar limitações no nosso caminho, elas cairão por terra como os muros de Jericó caíram. E nós vamos continuar avançando, tendo novas experiências, novas dimensões, novas alturas. E nós não vamos nos conformar dentro de uma limitação, porque há uma limitação imposta para muitos dos cristãos e nós precisamos exercitar a nossa fé para derrubar as barreiras que se levantam no nosso caminho. Muralhas que se levantam para querer impedir o teu avanço, as tuas conquistas, pela fé cairão. O grito da mulher foi um grito de fé e nós precisamos exercitar a nossa fé e dar gritos de fé. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Meus amados, outro grito que essa mulher deu foi um grito de esperança.
Nós vivemos em um mundo sem esperança, um mundo que está desorientado e eles não têm a esperança que nós temos, mas nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa esperança, a Bíblia diz que bom é ter esperança, a Bíblia declara que em Jeremias 31:17 que o Senhor é a nossa esperança e que há esperança para o nosso futuro. Talvez você esteja passando por um momento crítico, um momento de batalha, um momento de turbulência, mas a Bíblia diz que há esperança para o teu futuro. Você é uma pessoa de futuro, você é uma pessoa de esperança, porque você não está sozinho, sozinha. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu e Ele disse: tu és meu, tu és minha, e eu tenho um compromisso com a minha palavra e tenho um compromisso com você. Não te deixarei, não te desampararei, te tomarei pela mão direita, te levantarei, te sustentarei, te protegerei, cuidarei da tua vida, porque você é a menina dos meus olhos, a nós que fizemos parte da igreja do Senhor. Então nós somos um povo que temos fé, mas nós somos um povo que temos esperança. Muitos estão falando mal do Brasil, estão falando mal das autoridades. Isso não traz nenhum benefício. Deus nos chamou para interceder, mas pastor, tudo o que está acontecendo, não vamos abrir a nossa boca para falar mal. Vamos orar pela nossa nação e declarar que o Brasil pertence ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Ele deu a vida no Monte Calvário pela nossa nação. E essa fortaleza vai cair. E Deus vai nivelar todas as coisas. E essa nação será, aleluia, o leão que ruge no mundo. Levanta as tuas mãos e agradeça a Deus pela liberdade que nós temos nessa nação. Essa nação não vai perecer. 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 Porque ainda tem homens e mulheres de Deus aqui que se colocam na brecha e se humilharão, intercederão. Essa nação não vai perecer. Deus vai restaurar a nossa nação. Deus vai libertar a nossa nação. E essa nação está sendo grandemente usada no mundo. Há missionários espalhados em toda a terra. Há homens e mulheres de Deus enviados ao mundo dessa nação. E isso tem um peso diante de Deus. Deus está projetando, está enviando homens e mulheres brasileiras às nações do mundo. Vai adorando a Deus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Há grandes propósitos nessa nação. Deus revelou a servos dele que Deus está apontando o dedo para o Brasil. Deus está apontando o dedo para a nossa nação. Então não temas. Há esperança para o nosso país. Há esperança para a nossa nação. Há esperança para a tua família. Há esperança para o teu casamento. Há esperança para os teus filhos. Sinto uma grande oposição no mundo espiritual. Sinto algo que quer abafar, algo que quer impedir, algo que quer oprimir. Mas essa opressão será quebrada no nome sobre todos os nomes. E multidões de brasileiros nessa hora de crise se levantarão como adoradores, como intercessores, e Deus fará a maior colheita de almas na nossa nação. Será daqui para frente, porque no meio dessa crise, no meio dessa turbulência, o nome do Senhor será grandemente glorificado e exaltado, e vocês verão multidões de almas vindo para o reino de Deus, buscar o socorro de Deus, buscar a ajuda de Deus, e é uma hora de grandes colheitas para o reino de Deus. Prepara-te! Meu Deus, um grito de esperança. Nós precisamos dar um grito de esperança. Há esperança, há coisas boas, não é só coisas negativas. Há muitas maravilhas acontecendo, há milagres sucedendo, há portas que estão se abrindo, porque no meio da calamidade sempre há uma oportunidade. No meio da crise sempre Deus faz algo. Não seja tão negativo, tão negativa, porque toda a calamidade, toda a tempestade é uma oportunidade de termos novas experiências, novos avanços, novas conquistas.
Aleluia. Não seja desanimado. Ativa a tua fé. Ativa a tua esperança. Adore a Deus. Meu Deus, já está chegando a hora. Mas Deus precisa operar na nossa vida, renovar as nossas forças. Meu Deus, vai adorando. Seja uma pessoa otimista, uma pessoa que tem fé, uma pessoa otimista. Em cada calamidade, ele vê uma oportunidade. Em cada calamidade, ele vê uma oportunidade de melhorar a sua vida, de conquistar novas coisas. Agora, uma pessoa pessimista, negativo, incrédulo, em cada oportunidade, ele vê uma calamidade. Em cada oportunidade, ele vê uma calamidade. Deus mude a nossa visão. Deus mude a nossa visão. Renove a nossa fé. Renove a nossa esperança. Aleluia. Ela gritou e salvou a cidade. Teve liderança, teve sabedoria, reuniu o povo, cortou a cabeça do rebeliado, jogou para fora. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar fé, vai te dar esperança para você cortar a cabeça do mal. Não vai cortar a cabeça de pessoas, vai cortar a cabeça do desânimo. Vai cortar a cabeça daquilo que está destruindo você. Vai cortar a cabeça da murmuração, do julgamento, da crítica. Vai cortar a cabeça da incredulidade, do desânimo. E vai jogar para fora de você. Porque Deus vai fazer maravilhas com aqueles que começarem a crer e se levantar em fé, em esperança, em amor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Há muitos gritos na palavra de Deus que podíamos falar, mas as horas não permitem. Então, um grito de sabedoria, um grito de fé, um grito de esperança, mas era um grito de autoridade. Um grito de autoridade. Diga autoridade. Diga, eu tenho autoridade. E por que você não exercita? Por que você não exercita? Você é uma pessoa de autoridade. Você tem autoridade. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou em São Mateus, capítulo de número 28, versículo, aleluia, versículo de número 16. Ele disse, toda autoridade, toda autoridade, toda autoridade, toda potestade, todo o poder, o Pai me deu nos céus e na terra. E ele disse, como o Pai me enviou, eu envio vocês. A mesma autoridade que estava com Jesus está conosco. A mesma autoridade que estava com Jesus está conosco. Uma pessoa deu glória a Deus. A mesma autoridade que estava com Jesus está conosco. Nós somos pessoas de autoridade. Você pode exercitar a tua fé e dar um grito de autoridade. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Romanos 5,17 diz, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes. Um rei tem autoridade. Aleluia, um sacerdote tem autoridade. E a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Não só lá no céu, reinaremos aqui. Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão, terão autoridade do Senhor. Então esse grito foi um grito de autoridade. Glória ao nome do Senhor. Por exemplo, a mulher sunamita deu um grito de autoridade quando ela foi recuperar o que ela tinha perdido por 7 anos. Ela deu um grito de autoridade em 2 Reis 8:3. Ela disse, eu quero que me devolvam tudo o que é meu. E ela chegou clamando, ela chegou gritando. E o rei atendeu ela, porque o moço de Eliseu estava dando testemunho para o rei dos milagres que tinha acontecido. E ele disse, esta é a mulher que estava dando testemunho. E ela chegou gritando, e ela recebeu restituição, e ela recebeu de volta tudo o que era dela, que não estava destruindo por 7 anos, porque ela deu um grito, e esse grito era um grito de autoridade. Glória ao nome do Senhor. Deus vai levantar muitas pessoas com autoridade nesse tempo final. Deus está levantando. Alguns estão desanimados, mas eu creio que nesse tempo profético, muitas pessoas se levantarão em autoridade, expulsarão demônios, operarão milagres, maravilhas no nome sobre todos os nomes. Aleluia, porque gritar, clamar, pedindo socorro, bradando, e nós precisamos levantar esse grito. A Bíblia diz, Isaías 62, 6 e 7, que nós não devemos ficar em silêncio, não haja silêncio em vós. Nós precisamos dar brados, precisamos dar gritos de
sabedoria, gritos de fé, gritos de esperança, gritos de autoridade, gritos de gratidão e gritos de vitória e gritos, aleluia, de alegria. Porque, meus amados irmãos, o que tem de pessoas crentes nesse tempo final, vivendo debaixo de uma angústia, debaixo de uma solidão. O que está tendo de pessoas, e eu sou testemunha disso, pessoas que têm dificuldade para dormir, pessoas ansiosas. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há muitas pessoas que precisam dar o grito de alegria. Depois você pode ler, se você está anotando Esdras, capítulo 3, versículo 13. Disse a palavra que quando eles colocaram o fundamento da casa, disse que o povo gritava, chorava, gritava de júbilo e de alegria. Estavam gritando de alegria, e nós precisamos dar esse grito de alegria, porque Neemias 8:10 disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o dia consagrado ao Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia declara em Jeremias 31:13 que Deus vai transformar a nossa tristeza em alegria. Ele transforma a nossa tristeza em alegria. E Jó 41:22 disse que a tristeza salta de alegria. Então Deus tem para nós um brado de alegria. Deus quer que você deixe de estar gritando tristeza, solidão, aflição, depressão, coisas negativas, e começa a gritar gritos de fé, gritos de esperança, gritos de autoridade, gritos de alegria, porque Deus vai derramar a unção de alegria sobre os nossos corações, e o nome do Senhor será glorificado. Um grito de uma mulher salvou uma cidade. Um grito de uma mulher pode salvar uma cidade? Pode. Um grito de uma mulher pode salvar uma família? Pode. Começa, minha irmã, a dar gritos de autoridade. Há muitas mulheres, há muitas mães que são governadas por crianças. Há muitas mães que estão sendo governadas e dominadas por crianças. Olha aqui. Há crianças de 3, 4 anos que estão governando. Meus amados, não é a criança, não. É quem está na criança. Você vai se escandalizar, pode se escandalizar. Mas eu já vi manifestação, sou testemunha, vi manifestação de demônio em criança que eu estava apresentando. Eu sou testemunha, eu vi manifestação de demônio em criancinha que eu estava, pastor, sim. Eu já vi Jesus libertar muitas crianças. Há muitas crianças dos nossos irmãos que estão debaixo de uma influência, debaixo de uma opressão. Então, mulher, começa a ter autoridade e começa a repreender as forças que estão oprimindo teus filhos. Há uma influência do mundo espiritual sobre os filhos. Há crianças dominando as mães, governando. As mães têm que se dobrar e têm que fazer o que as crianças mandam. Mulher de Deus, se levanta, não vai usar o teu braço de carne, não vai usar a tua força física humana, mas começa a exercitar a tua autoridade espiritual. Se coloca de pé. Começa a exercitar a tua autoridade espiritual. Se coloca de pé agora. Se levanta, em nome do Senhor. Se levanta, as horas chegaram. Meu Deus, vocês não estão sério. Eu estou numa grande batalha. Eu quero liberar uma palavra de libertação para alguma mãe, para alguma mulher que está vivendo debaixo de uma opressão. Satanás tem se levantado contra você para querer impedir o milagre, a vitória que Deus tem para a tua vida. E você foi escolhida para ser uma mulher de autoridade. Você foi chamada para ser uma mulher de fé. Você foi chamada para ser uma mulher de esperança. Você foi chamada para ser uma mulher que desfrute da glória de Deus, da presença de Deus. E eu falo pelo Espírito de Deus, algumas de vocês estão debaixo de uma nuvem de opressão e alguma coisa na tua casa não está dando certo e precisa haver uma intervenção sobrenatural de Deus, um livramento de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. E você não foi chamada para ser humilhada, derrotada, fracassada, dominada pelos teus filhos, não. Você foi chamada para ser uma mulher influente, uma mulher marcante, extraordinária, cheia da glória de Deus e da autoridade de Deus. E eu quero que você levante as tuas mãos para o céu agora, você que está passando por uma batalha e você que precisa de um milagre, de uma resposta no teu casamento, na tua casa, nos teus filhos. Levanta as tuas mãos para o céu. Meu Deus, meu grande Deus, vocês que estão vivendo um momento de angústia, levante as mãos também.
Não tenha medo, levante. Você que está vivendo um momento de angústia, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos para o céu, você que está vivendo um momento de angústia. Vai adorando, fecha os teus olhos. Deus está vindo, há uma resposta de Deus. Há uma resposta de Deus que está vindo na tua direção. Há uma resposta de Deus que está vindo na tua direção. Há uma resposta de Deus que está vindo na tua direção. Vai adorando, há uma resposta de Deus que está vindo na tua direção. Há uma resposta de Deus, há muitos gritos que nós podemos falar na Bíblia. Aleluia, gritos, a mulher sunamita gritou, dizendo, homem de Deus, estão levando meus filhos. Ela gritou e recebeu um milagre, Deus multiplicou o azeite, Deus vai operar o milagre. Vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor. Deus tem vitória, Deus tem uma resposta, Deus vai quebrar o teu cativeiro. Há uma grande batalha, sinto isso no meu corpo, sinto isso na pele. Há uma grande batalha. Algumas de vocês que estão aqui na minha retaguarda estão enfrentando uma grande oposição espiritual, ainda que vocês não conseguem visualizar, mas há uma grande oposição espiritual para impedir que vocês avancem para novas dimensões e novas conquistas e novas experiências sobrenaturais com o Senhor. E há uma força contrária para que vocês não deem lugar ao Espírito de Deus de uma maneira sobrenatural. Mas se vocês começarem a se levantar como mulheres de autoridade, mulheres de fé, de esperança, mulheres ungidas e capacitadas, vocês influenciarão. E meus amados, esse círculo de oração se multiplicará. Eu conheço esse círculo de oração. Quando eu conheci o círculo de oração, em 88, talvez tinha mais pessoas do que agora. O que acontece? Alguma coisa acontece. Nós precisamos reconhecer que a obra precisa se multiplicar e precisa crescer. Vai adorando, meus amados, é sério o que eu estou falando. Deus quer te usar para multiplicar, para influenciar, para chamar mais pessoas. Essa casa precisa estar cheia. Vai adorando nesse dia no círculo de oração, porque aqui Deus opera milagres e maravilha e traz grandes respostas. E há uma oposição contra vocês para que esse trabalho não exploda. Não, eu estou falando pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim e Deus quer multiplicar esse trabalho, pastor Antoninha. Vamos orar, vamos clamar, meu Deus. Vai falando em língua, começa a dar lugar ao Espírito. Alguma coisa está paralisando, travando, impedindo o crescimento. Eu estou como um profeta de Deus para liberar uma palavra. Deus vai bradar. O pastor Bittencourt falou que Deus vai bradar, e eu creio. Deus vai bradar nesta cidade. Deus vai bradar na tua vida. Deus quer multiplicar. Deus quer dar um crescimento nesse trabalho sobrenatural de multiplicação, para que nas terça-feiras esta casa esteja cheia de pessoas adorando, exaltando e sentindo a glória de Deus. Vamos orar. Nosso grande Deus e nosso Pai, diante do teu trono de glória, de autoridade, de majestade, de santidade, nos posicionamos para um grito de fé, para um grito de esperança, para um grito de autoridade, para um grito de milagres, para um grito de alegria. Olha para esse coração angustiado. Olha para essa mulher oprimida e necessitada de um milagre, de uma intervenção. Venha derrubar essa muralha, venha derrubar essa limitação. Senhor dos exércitos, venha quebrar o cativeiro e venha trazer um grande crescimento, uma grande vitória. Oh, Deus vivo, derrama uma poderosa unção de alegria. Opera milagres. E eu ministro em obediência à tua palavra, Senhor, sobre as pessoas que têm uma grande batalha com o seu físico e não têm autoridade, não conseguem dominar, e não conseguem exercer autoridade para dominar a comida, para dominar os refrigerantes, para dominar coisas que vêm para oprimir. E eu ordeno no mundo espiritual, no nome sobre todos os nomes, que tu receberás uma unção de autoridade e começarás a dominar, e essa fortaleza cairá por terra, diz
diz o Senhor, e tu serás livre para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem crê, dê um glória a Deus e diga: eu creio que Deus vai operar milagres na minha vida nesse ano 2016 e vai me dar grandes vitórias no nome do Senhor. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus multiplique este círculo de oração. Aleluia, que Deus multiplique e muitas vidas possam estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Deus os abençoe. Aleluia. Deus abençoe e multiplique. Já vamos encerrar, já estamos encerrando. Glórias a Deus. David, vem aqui para eu te dar um negócio aqui. Irmãos, nós já estamos encerrando. Vamos entregar a consagração. Glorifica o nome do Senhor. Fica aqui para você entregar, que só vou falar um negócio. Olha, primeiro, depois eu falo. Chegue. Paz do Senhor, irmãos. Saia daqui hoje com sua vitória na mão. Toma posse dela. Lembra que a fé é seu maior aliado. Então toma posse da sua vitória. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, os pedidos dos teus servos que foram levantados, que foram colocados aqui neste cesto. Senhor, tu sabes, Deus, que os teus servos fizeram isso porque estão com suas almas gritando, pedindo por socorro, por alguém que eles conheçam, por algum familiar, por si próprios. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre cada pedido aqui. Que o anjo do Senhor recolha esses pedidos e leve até diante do trono da graça. E do trono da graça emane a resposta para os teus filhos que estão aqui clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor um milagre nas suas vidas. É porta de emprego, portas abertas, Senhor, muralhas caídas, correntes quebradas. Senhor, meu Deus, o teu povo aguarda do Senhor a resposta. Aos irmãos que estão aqui no caderno de jejum, Senhor, são causas, muitas delas impossíveis, mas o Senhor não é Deus de impossibilidade. O Senhor é aquilo que tudo pode, que tudo faz, que tudo espera. Senhor, para aqueles que no Senhor confia, aqui está, Senhor, os pedidos dos teus servos, para que o milagre venha do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Não esqueçam do culto de hoje à noite. Só um minutinho, irmãos. Não esquecendo do culto da noite. Sábado também, às 9 horas, oração sábado agora, com a mocidade. Não percam. E pode vir, quem quiser vir orar com a mocidade, pode vir. Às 9 horas. Não é isso, Emerson? Às 9 horas, né? Às 9 horas da manhã eles estarão aqui. Irmãos, não esqueça do culto hoje, à noite. E eu quero avisar para vocês que o projeto Resgatando Vida para Jesus, está assando frango todos os domingos. Então, eu tenho um papelzinho aí, eu gostaria que quem fosse nos ajudar, nos avisasse um pouquinho antes, para que a gente tivesse a noção de quantos, não está sobrando nada, de quantos frangos nós vamos assar. A partir da 12:30, nós já podemos entregar o frango para você. Ó. Olha, bonito, aqui ainda tem aqui, David. O frango muito bom, a Madia já comprou, o David já foi comprar, batata, comeu tudo, né? Então, nos ajude. É um trabalho Resgatando Vida para Jesus. Nós não podemos parar e temos que trabalhar mais ainda. E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.
Sábado, Santa Ceia. Irmão, não esqueça do quilo. Amém? A Maria não está falando para eu falar, não. Eu estou falando porque eu sei o que é isso. Porque lá, para a gente fazer comida para os meninos da rua, eu sei que tem semana que a gente não tem nada. A gente vai orar, Deus começa a mandar, mas é assim, a gente precisa, né? Nós precisamos muito. E aqui na igreja também, muitas cestas básicas que são dadas. Então, ajude. Olha, não tenha medo, não, de dividir o que você tem. Eu estou dizendo com certeza, porque eu faço isso. Não tenha medo de dividir aquilo que você tem, porque Deus vai sempre estar multiplicando na tua vida. Sempre. A bênção da multiplicação é para aqueles que estão dividindo aquilo que tem. Tá? Dividir aquilo que nós temos é bênção de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Não esqueça. E quem quiser já encomendar o frango já para domingo, já fale conosco. Tá bom? Deus abençoe. Não esqueça, sábado aqui, orando na consagração com a mocidade.